Vamos ver agora um outro exemplo, né? Antes disso, eu só queria ressaltar que isso que eu estava falando da MSC não necessariamente seja o que acontece agora, né? A empresa pode estar adotando talvez uma outra estratégia, enfim, era mais um exemplo, né, de como essa estratégia de distribuição ela está colocada justamente numa escolha que a empresa faz, né, por alguns caminhos e não outros, e pode escolher investir mais em alguma coisa e menos em outra, né, mas não quer dizer que seja em termos tão absolutos assim. O que eu quero dizer é que, bom, se vocês procurarem no site da empresa, vocês vão ver lá que tem venda direta, sim, né, apesar dessa, talvez, preferência pela distribuição a partir dos intermediários, né, que são os agentes de viagem. Bom, vamos ver o nosso outro exemplo, então, aqui, né, compras em Orlando com Miami, e aqui eu coloquei o quadro do Sistur, né, para a gente pensar como é que esse exemplo aqui está vinculado à ideia do próprio Sistur. Então, quais são as empresas envolvidas, né? A gente tem essa relação aqui de demanda e de oferta, né? Então, aqui a demanda, uma pessoa que quer ir para Orlando fazer compras, enfim, nos parques da Disney, né? E a oferta, que é justamente essa oportunidade de viagem que está sendo anunciada aqui, né? Esse pacote, então, o que ele vai incluir? Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Tá? Quais são as empresas que estão envolvidas? Então, eu tenho, por um lado, a TAM, né, hoje Latam, que é a companhia aérea, né, que vai fazer esse trecho de São Paulo até Miami. Eu tenho a hospedagem nesses diferentes hotéis aqui, né, então tenho o Comfort Universal, o Hyatt Regency, o Regal Palms, Disney All Star, né, então esses diferentes hotéis que tem a possibilidade de estar no pacote. Um dia de hospedagem em Miami, 8 dias de locação de carro, então tem mais uma locadora de carro, e ainda tem um seguro de viagens, né? Então eu estou vendo aqui a companhia aérea, o hotel, a locadora de carro e o seguro de viagem, tá? Então esse conjunto todo que está sendo ofertado por uma empresa que é a TAM Viagens, né? Que é uma operadora, então que é diferente da companhia aérea, né? Então eu tenho a operadora que está, digamos que articulou todos esses produtos e está ofertando, não é? A vantagem para esses hotéis, por exemplo, né, seria muito mais difícil deles terem acesso direto a um público brasileiro, fazendo um anúncio direto, do que se vinculando a uma operadora que faz justamente essa articulação, né? Então, um outro tipo de relação que a gente pode ver é com a locadora de carro, da mesma maneira, né? Então, essas empresas, elas estão, por um lado, né, os hotéis estão em cooperação com a operadora, e de alguma maneira eles não deixam de estar numa certa competição entre si, né, na medida em que cada um está ofertando a sua hospedagem e o passageiro vai escolher um desses hotéis, né? Bom, além da TAM Viagens, né, que é a operadora que está realizando isso, eu tenho uma outra empresa aqui também, que está no final desse nosso anúncio, né, que é a Shigoto, né? Então a Shigoto, ela é uma agência distribuidora. Então o que está acontecendo? Qual é o arranjo que existe aqui, né? Vendo esse esqueminha aqui do Goldner, né? Eu tenho a operadora turística, que é a Latam, né, que organizou esse pacote com os prestadores de serviço. E ela está repassando isso para uma agência de viagens varejista, que é a Shigoto, que vai fazer essa distribuição direto para os clientes dela, né? Bom, qual é a vantagem da TAM em relação à Shigoto? É que talvez a Shigoto tenha uma carteira de clientes diferente, possa fazer ações de promoção mais focadas, enfim, né? Pode trabalhar também com locais em que a Latam não tem escritório, né? Então está utilizando essa estrutura, né? E a Shigoto, então, vai de alguma maneira receber alguma comissão ou alguma taxa, né, por vender esse pacote da Latam, que já está completo, é um fornecedor da Shigoto, né? Bom, qual é o público-alvo desse anúncio, né? Então é sempre interessante a gente pensar que um produto ou um pacote turístico é voltado para um imaginário de viagem, né? Tendo, enfim, os interesses das pessoas em se deslocar, né? Então nesse caso aqui está voltado para esse público-alvo que tem interesse na Disney, né? E em compras em Orlando e Miami,
principalmente o pessoal das capitais, né? Então é interessante a gente pensar assim, que tipos de interesses tem aí, né? E como é que isso implica no próprio arranjo do pacote, né? Por exemplo, ele é de 8 noites, né? Porque é uma viagem um pouco mais longa, dificilmente teria uma viagem, uma distância dessa de 3 noites, por exemplo, como é o caso de alguns produtos mais próximos, né? Também não é 20 dias, como aqueles grandes tours pela Europa, né? Porque, enfim, né, tem essa busca por adequação do que o público-alvo espera, né? De quais são essas expectativas, de quais são essas preferências, né? E o próprio produto de viagens que a gente está vendo aqui, né? Então a gente vê como é que também se articulam essas diferentes empresas nessa relação de demanda de um lado, oferta de outro, e essa distribuição realizada pelas agências de viagem e pela operadora de turismo, no caso. E o quanto isso vai vincular, por um lado, né, com uma superestrutura e com uma infraestrutura existente na organização estrutural do turismo, né? Por exemplo, eu tenho exigência de um aeroporto em relação a isso, né, de uma série de legislações. Por exemplo, agora esse pacote provavelmente não seria ofertado, né, nesse período de Covid-19, porque tem essa impossibilidade dos brasileiros de acessarem os Estados Unidos, né? Então, isso é uma relação de superestrutura que está vinculada a esse estrutura aqui, né? Assim como a questão dos preços, enfim. Então, já vai para um outro lado, né, das relações ambientais, as relações ecológicas, sociais, econômicas, culturais, tudo isso interferindo, né, nessa oferta e nesse consumo. Bom, em relação às funções das agências, então a gente vê que a Shigoto e a TAM exercem funções diferentes, né? A Shigoto muito mais vinculada à questão do assessoramento aos clientes, né? Enquanto que a TAM Viagens também vende diretamente, mas ela está mais focada na questão da intermediação, né? Na articulação desses outros fornecedores aqui e combinando o pacote, né? Nessa organização da viagem. E por um lado as duas vão fazer esse papel de intermediação, né? Dessa relação entre cliente e hotéis. Tá? Então as agências, elas, de alguma maneira, elas são centradas nessas três funções, né? De assessoramento, que é essa consultoria ao visitante, né? Enfim, tendo em vista os interesses que ele tem, de indicação de destinos, enfim, de o que levar, o que não levar, como viajar, né? Essa relação de intermediação, né? Dessa justamente representação do cliente para os fornecedores e dos fornecedores para o cliente, né? Fazer esses trâmites. E por um outro lado, a organização desse tipo de produto, né? Que é justamente combinar tudo isso num pacote de viagens, numa proposta de férias, nesse caso aqui. Tá certo?